Você pode até gostar de mitologia, mas não conhece todas as mais incríveis histórias dos povos antigos. Mas aqui você vai conhecer, porque nós somos os mitomaníacos. Tendo não apenas uma, mas duas mulheres, Egeu, o pai de Teseu, estava em uma situação complicada, pois de suas mulheres nenhuma podia engravidar. Por esse motivo, o nascimento de Teseu foi algo altamente improvável. Temendo perder o reino para seus irmãos, Egeu foi ao templo de Apolo em Delfos, buscando as respostas do oráculo. Consultou Pítia, uma sacerdotisa do lugar, mas não foi capaz de compreender a resposta. Infelizmente, eu não fui capaz de encontrar qual era a resposta de Pítia. Eu procurei na internet, mas não achei. Se você souber qual é essa resposta, você pode deixar aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Voltando para Atenas, hospedou-se em Trezena, onde o rei Piteu ficou sabendo de sua situação e compreendeu a resposta do oráculo. Então, o rei Piteu embebedou Egeu e fez com que ele se deitasse com sua filha Etra. Daí então o improvável nascimento de Teseu, pois se qualquer uma das mulheres de Egeu fosse capaz de conceber, ele não teria nascido. Se Egeu não tivesse ido ao oráculo em Delfos, Teseu não teria nascido. E se Egeu não tivesse repousado em Trezena, Teseu também não teria nascido. Mas para quem crê na providência, não existe acaso. Acontece que Poseidon estava sabendo da situação de Egeu e, acompanhando seu caminho, decidiu entrar em Trezena. E naquela mesma noite, sob a forma de Egeu, também se deitou com Etra. No dia seguinte, recordando-se da noite que passara com Etra, Egeu moveu uma grande pedra e sob ela depositou sua espada e suas sandálias. E disse à mulher que, caso ela tivesse um filho seu, este seria forte e habilidoso. Quando tivesse idade, devia ser aconselhado a mover aquela enorme pedra e ir ao encontro do pai. Assim Egeu se foi, retornando para Atenas, enquanto no ventre de Etra crescia uma criança. Os meses se passaram e Teseu nasceu de Etra, crescendo como uma criança curiosa e cheia de vitalidade. E quando chegou aos 16 anos, já era extremamente habilidoso com a espada e a lança, além de anormalmente forte para um rapaz de sua idade. Etra então decidiu contar para Teseu quem era seu pai. Teseu então foi até a grande pedra e a moveu, facilmente como nenhum homem comum teria feito, e de lá retirou a espada e as sandálias de seu pai. Sedento por aventuras, como todo herói deve ser, foi embora de Trezena para encontrar o pai, passando por diversos perigos na viagem. Nunca ficou claro quem é o verdadeiro pai de Teseu, pois nunca foi dito que ele foi um semideus, e apesar de ele ser anormalmente forte, Egeu também era, e esperava isso do filho. Assim eram alguns dos antigos heróis, homens que faziam coisas extraordinárias. O conto de Teseu será dividido em 3 partes. Assim que as histórias estiverem prontas, elas aparecerão aqui no card, é só clicar e assistir. Talvez você conhecesse essa história, talvez não, mas tenho certeza que algumas das próximas você nunca ouviu falar. E outras virão com uma roupagem totalmente nova. Então se inscreva para conhecer essas histórias inéditas. E se você adora mitologia, dê uma olhada na descrição do vídeo, lá você vai encontrar links para adquirir livros feitos por especialistas no assunto e por um preço bem acessível. A mitologia grega, nórdica e celta e em breve os livros da minha própria autoria. Comprando por esse link você estará não apenas adquirindo conhecimento para si mesmo, mas também me ajudando a manter o canal. Então é isso, mitomaníacos, espero vocês na próxima história.